Enquanto que, por um lado, nós exultamos, nos alegramos com todas essas coisas que Deus Pai fez por nós, ao mesmo tempo nos entristecemos. Não é um paradoxo cristão? Ele é alegre e triste ao mesmo tempo. Vocês exultam, embora estejam entristecidos. Então, como é que pode ser isso? Não é? Então, significa que aqui nesse mundo, as provações, as dificuldades, os conflitos, as adversidades, os grandes problemas, eles vão produzir tristeza. A tristeza faz parte da nossa realidade aqui. Perda de um ente querido, doença, membro da família, enfim, todas essas coisas, elas produzem uma tristeza natural. Mas essa tristeza, ela nunca pode roubar a exultação ou a alegria da salvação, que é o termo que geralmente nós temos para isso. Essa alegria da salvação que é íntima, que está lá dentro. A certeza de que tudo isso vai passar e que Deus vai nos guardar e nos levar até a realidade final. Então, se por um lado eu exulto nisso tudo, por outro, eu sou entristecido por essas provações. Para aliviar um pouco o peso da tristeza, Pedro lembra para eles, primeiro, que essas provações são no presente. O mundo futuro que se aproxima não tem mais. Amém. Segundo, é por breve tempo. Deus não deixa a gente ser provado mais do que a gente pode aguentar. A perseguição vem, a dificuldade vem, mas Deus com isso também traz o alívio, exatamente porque Ele nos guarda. Senão a gente decairia da graça, decairia da fé. Mas exatamente para que Ele nos mantenha firmes, a provação é por um tempo, naquela medida que a gente pode aguentar. Por um tempo. E ele diz, se necessário. Nem sempre Deus acha que é necessário a gente passar por provações. Às vezes Ele acha. Então, quando Ele acha que é necessário, ela vem. Vem a tribulação, vem a dificuldade, vem a angústia, vem a dificuldade. Porque Deus tem um objetivo, verso 7. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O alvo de Deus, com as provações, explica o apóstolo Paulo, é que essa fé que vocês têm, ela seja depurada. Porque a nossa fé, ela é misturada com dúvidas, ela é misturada com questionamentos, ela tem altos e baixos. Às vezes nós estamos no píncaro da glória da fé, às vezes nós estamos lá embaixo nos sentindo completamente incrédulos. A fé questiona, a fé duvida, a fé vacila, ela desanima. Então ela tem que ser purificada. E só tem uma coisa que purifica a fé: provação. Não tem outra. Vocês podem ouvir belos sermões, belos estudos, vir para a Palavra da Vida, que maravilha, aqui é um céu, né? Aqui é a salvação revelada já, né? Vamos dizer assim. Mas isso não vai ajudar muito na prática, em termos de purificar a fé e confirmar a fé. São as tribulações do dia a dia, as dificuldades, as angústias, os sofrimentos, as perdas, as incertezas, que Deus usa para purificar a fé. De que maneira isso acontece? É que todas essas provações, elas nos desapegam do mundo presente. Elas nos fazem ver, primeiro, nossa vulnerabilidade, que nós somos passageiros, somos estrangeiros, aqui não é o nosso lar, que tudo aqui murcha. Isso faz com que nós nos apeguemos mais ainda às promessas de Deus, a essa viva esperança, a essa herança que está guardada nos céus para nós. As provações nos tornam cada vez mais celestiais e menos terrenos. Por isso que elas vêm. E não tem como evitar. Não adianta fazer essa oração, já vou dizendo. Deus, não manda provação na minha vida. Você já sabe a resposta. Aliás, se você fizer essa oração, eu acho que aí é que Ele vai mandar mesmo, porque essa oração, ela já está mostrando que sua fé precisa ser fortalecida, não é? É claro que você também não vai orar dizendo, Deus, pode mandar, né? Você vai pedir para que Deus lhe guarde do mal, tá? Mas se vier, você sabe que Deus tem objetivo. O objetivo é que essa fé, no dia da revelação de Jesus Cristo, e na verdade aqui não é nem a fé, mas o crente, né, a firmeza dele, redunda em louvor, glória e honra no dia que Jesus Cristo for revelado. O que Pedro está dizendo é o seguinte: quando Cristo for revelado ao mundo, porque no momento ele está oculto, nós vemos Cristo pela fé, não com esses olhos aqui. Um dia ele vai se revelar, ele virá em glória. Então, nesse dia, os crentes, eles serão motivo de glória, honra e louvor para Jesus Cristo, porque eles permaneceram firmes, vendo aquilo que é invisível, andando pela fé,
e não por vista, andando pelo que criam e pelas promessas e não pelas emoções. Então, no final, o que Deus está fazendo é preparando a glória para o seu Filho no dia que ele for revelado, e isso através de nós. Então, tá aí. De verso 3 a 7, Pedro, e falando a respeito da grande salvação que Deus nos dá mediante a fé no seu Filho Jesus Cristo, que começa com a regeneração, que nos prepara, que nos introduz a essa herança, um novo mundo que se aproxima, e enquanto nós aguardamos pela fé, nós somos provados para que naquele grande dia essa fé seja preciosa. Ela vale mais, Pedro diz aqui, do que ouro ou prata. Ou seja, se Deus tiver que escolher entre te fazer mais crente ou te fazer mais rico, imagina o que é que Deus vai escolher, né? Você vai perder seu ouro e sua prata, porque a fé vale mais do que seu ouro e sua prata. Então Deus não está muito preocupado com ouro e prata que você tem, Ele está preocupado com sua fé, que é mais preciosa. Bom, agora ele muda para a pessoa de Cristo agora. O foco agora não é mais Deus Pai, mas ele começa a falar agora da pessoa de Jesus Cristo. Final do verso 7, ele falou de Jesus Cristo. Verso 8, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eu tinha falado até agora sobre fé, sem definir mais propriamente fé em quê? Porque não é fé, mas é fé em alguém. O que salva não é você ter fé, o que salva é você ter fé em Jesus Cristo. Porque tem muita gente cheia de fé no inferno agora, não é? Gente que creu, aliás, diz que até o diabo crê, né? Tiago diz isso, na verdade. Então não é fé, mas é fé em Jesus Cristo. Ele, a segunda pessoa da Trindade, ele é que é o objeto dessa fé salvadora, pela qual Deus nos regenera, nos preserva e pela qual ele nos dá a salvação. Olhe como Pedro descreve a fé aqui no verso 8. Ele fala de Jesus, final do verso 7, e diz: a quem não havendo visto, amais. Pedro tinha visto Jesus. Quando ele escreveu essa carta, se foi no início da década de 60, Jesus morreu no início da década de 30, fazia 30 anos. Então essa geração não viu Jesus. Nenhum dos leitores a quem essa carta é destinada andou com Jesus, viu Jesus, como Pedro teve a oportunidade de fazer durante 3 anos. Pedro viu Jesus, andou com Jesus e amou Jesus. Mas os seus leitores não viram a Jesus, mas o amavam da mesma forma. A quem não havendo visto, amais. Então, fé em Jesus não é simplesmente acreditar que ele morreu e ressuscitou, mas é você amá-lo por isso, saber que ele fez isso por você e ter essa relação de amor com ele, a quem você nunca viu. É isso que é fé. Você amar. Trazendo agora para o nosso caso, fé é você amar um judeu da Palestina, chamado Jesus de Nazaré, que há 2000 anos morreu numa cruz, foi sepultado, e nós cremos que ele ressuscitou para a nossa redenção, que ele fez isso por nós. Amar a essa pessoa, a quem você nunca viu, é isso que é fé. Quando Pedro diz aqui, a quem não vistes amais, então, está dizendo que aqueles cristãos não costumavam ter muita visão, né? Nem muito sonho. O Jesus também não costumava aparecer para eles, né? Não é isso? Porque hoje em dia parece que as pessoas acham que a maneira de animar a fé é se Jesus aparecesse, tivesse uma visão, tivesse um sonho, uma revelação. Elas acham que isso aumenta a fé. Não. Pedro está dizendo aqui, vocês nunca viram, mas vocês o amam. Quer dizer, eu não preciso de visão, aparição, revelação, sonho de Jesus para que eu o ame, porque eu tenho a promessa aqui. Eu tenho a palavra que me fala dele. Eu tenho o testemunho de Pedro. Então, eu ando pela palavra de Deus. Eu amo a Jesus, não por conta dessas experiências místicas, mas eu amo a Jesus por conta daquilo que aqueles que andaram com Jesus me disseram que ele é o que ele fez e que está registrado aqui na Escritura. A quem, não tendo visto, você provavelmente nunca vai ver Jesus aqui nessa vida, mas isso não vai impedir você de amá-lo, não é? E ele continua dizendo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora,
Esse agora aqui quer dizer que eu não estou vendo agora, mas eu vou ver depois, né? Quando ele se revelar, quando ele vier. Aí eu vou vê-lo em glória. Mas agora eu não estou vendo. Mas creio, o qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Ora, ele está dizendo que pela fé eu posso não somente amar a Jesus, mas me alegrar nele com uma alegria que palavras não podem explicar. Uma alegria cheia de glória, uma alegria gloriosa, que tem a ver com essas coisas. Então, gente, um antigo pregador, ele disse que a coisa que ele achava mais difícil no ministério era fazer o pecador triste e o crente alegre. Isso que era a coisa mais difícil do ministério, né? Fazer o pecador ficar triste por causa dos seus pecados e fazer os crentes ficarem alegres, né? E a alegria que eu creio que ele queria, que é a alegria que todos nós queremos, é essa daqui. É você se alegrar em Jesus, a quem você não vê, com uma alegria indizível, tão grande que palavras não explicam, e cheia de glória, quer dizer, que tem a ver com as coisas celestiais. Isso é aquilo que nós chamamos de alegria da salvação, num grau elevado, que é chamado de exultação. É mais do que alegria, é uma exultação, um júbilo glorioso. Quando o crente conhece essa alegria, quando um crente está cheio dessa alegria indizível e cheia de glória, não tem tempo ruim para ele. Pode faltar ouro, prata, saúde, pode faltar cuidado, segurança, pode faltar tudo. Mas o coração dele está tão cheio de alegria que ele enfrenta estas coisas sem murmuração, sem reclamação, sem botar culpa em Deus, sem ressentimento, sem amargura, sem botar culpa nos outros. Às vezes é difícil lidar com um crente que não conhece essa alegria, porque eles vivem essa vida amargurada, que é um péssimo testemunho para o Evangelho, não é? É um péssimo testemunho para o Evangelho. Lembre que Pedro está escrevendo isso para gente que estava sendo presa, torturada, jogada às feras, perdendo os seus bens. E Pedro diz para eles, olha, não é que Pedro está desprezando o sofrimento deles, mas ele está dizendo que no meio de toda aquela tristeza, eles podem exultar na redenção e na salvação que está centralizada na pessoa de Jesus Cristo. É uma alegria indizível e cheia de glória. E, gente, só Deus pode dar essa alegria em nossos corações. Porque com frequência a gente vive ansioso, angustiado, preocupado, abatido, inseguro, questionando. Então, ter a experiência dessa alegria indizível e cheia de glória é extraordinário. E no verso 9, né, é assim, Pedro diz, que vocês vão obter o fim da sua fé, quer dizer, o alvo da fé de vocês, que é a salvação da vossa alma. Isso significa que nós temos uma alma e que ela está perdida. E que se nós não tivermos fé no Senhor Jesus Cristo, sendo regenerados por Deus, nós não seremos salvos da condenação que nós merecemos. A salvação da nossa alma, ela é o resultado de todo esse processo que começa com a misericórdia de Deus, que nos regenera para uma viva esperança, nos guarda pelo seu poder, nos purifica através do sofrimento e nos enche de alegria na pessoa do seu Filho Jesus, que é o autor dessa redenção. Terminada essa parte, Pedro agora vai para o Espírito Santo. Ele falou do Pai, falou do Filho, na redenção, que é o foco, né, o objeto da nossa salvação, o Senhor Jesus, ele é que é o fundamento. E agora do verso 10 até o verso 12 ele fala do Espírito Santo. Ele vai dizer basicamente duas coisas sobre o Espírito Santo. Primeiro, que o Espírito Santo estava agindo nos profetas antes de Cristo, explicando para eles que o Cristo haveria de sofrer e que a salvação só seria completa quando ele viesse. Segundo, que o Espírito Santo está agindo agora através dos pregadores da palavra, levando essa mensagem, que é a mensagem que transforma e pela qual Deus chama aqueles que ele elegeu, que está no verso 1 e no verso 2, que nós vimos ontem à noite na breve introdução. Pedro diz, essa salvação que vocês obtiveram agora, ela não é uma coisa nova. Não é alguma coisa que eu, Pedro,
inventei, ou que Paulo, o irmão Paulo inventou, ou que os discípulos de Jesus inventaram. Essa salvação, na verdade, ela já fazia parte da pesquisa, da inquirição e da tentativa de compreensão dos profetas do Antigo Testamento. Porque o Espírito de Cristo, que é o mesmo Espírito Santo, estava neles. O Espírito de Cristo estava em Isaías. O Espírito de Cristo estava em Oséias. O Espírito de Cristo estava sobre Daniel. E todos os profetas, sobre Moisés, sobre Davi. Então, Cristo já estava agindo no Antigo Testamento pelo Espírito Santo. E o que é que ele estava fazendo? Ele estava provocando a mente e o coração daqueles profetas, daqueles homens, e fazendo com que eles indagassem a respeito dessa salvação. Quando é que ela vai acontecer? Como é que ela vai acontecer? O Messias sofrer? Por que o Messias haveria de sofrer? A quem essa salvação é destinada? Então, aqui a gente já pode ver que o Antigo Testamento, ele foi dado pela inspiração do Espírito de Cristo. E que o centro do Antigo Testamento é exatamente essa questão, o Messias. Quando ele viria, os sofrimentos dele e a glória que haveria de vir, quando isso aconteceria, os profetas todos perguntaram estas coisas. Esse é o foco do Antigo Testamento. O Espírito de Cristo sobre eles, os profetas indagando e perguntando. Aí, no verso 12, ele diz assim, Pedro diz, a eles, aos profetas, foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês que estão lendo essa carta, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Aí fechou. Né? Aí, o mesmo Espírito que estava nos profetas, que fizeram com que eles indagassem, questionassem, ministrassem futuramente a respeito do Messias, é o mesmo Espírito que agora estava nos apóstolos, que foram aqueles que vos pregaram o Evangelho. O Espírito Santo revelou aos profetas que eles estavam ministrando não para aquela época, mas estavam ministrando para nós. Então, o Antigo Testamento é para mim. O Antigo Testamento é um livro cristão. É um livro que fala de Cristo. Ele é para mim. Tudo que foi antes escrito para o nosso conforto foi escrito, diz Paulo lá em 1 Coríntios e depois em Romanos. Que as Escrituras, elas sempre foram para nós. Antigo Testamento era tipo, figura, sombra, inquirição, pergunta, questionamento. Mas com a vinda de Cristo nós temos resposta, nós temos o antítipo, nós temos a consolidação, nós temos uma coisa sólida, temos o corpo que lançou a sombra, temos a realização, o cumprimento das promessas. O mesmo Espírito que estava lá no Antigo Testamento é o mesmo Espírito que estava naqueles que nos evangelizaram a palavra. Portanto, há essa unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Entre a nação de Israel e a igreja, entre o povo de Deus no Antigo Testamento e o povo de Deus no Novo Testamento. É a mesma mensagem, sempre foi a mesma mensagem. No Antigo Testamento, a partir do Novo, é sempre o mesmo Espírito, é o mesmo Redentor. O homem sempre foi salvo pela fé, pela graça e pela misericórdia de Deus. Antes de Cristo e depois de Cristo, é a mesma coisa. Apenas na Antiga Aliança isso era ministrado por sombras, figuras, simbologia, tipos, que agora se consolidaram e consumaram com a vinda de Jesus Cristo. Eu não conheço talvez uma passagem mais clara do Novo Testamento que mostra a unidade entre os profetas e os apóstolos, entre o Antigo Testamento e o Novo. Mostra como o mesmo Espírito atuava neles. E como nós somos participantes do mesmo povo de Deus da Antiga Aliança, que olhava para o Messias na expectativa. A diferença é que eles eram salvos pela fé no Cristo que haveria de vir. E nós somos salvos pela fé no Cristo que já veio. Mas o foco, o ponto é o mesmo. O Cristo. Só que nós vivemos depois do tempo que ele veio e esse pessoal vivia antes dele ter vindo. Mas o caminho sempre é o mesmo. O Espírito de Deus, então, fazia estas coisas. Ele termina no verso 12 com a frase curiosa, né? Coisas, o Evangelho, né? Coisas essas que os anjos anelam para escrutar. Eita, os anjos ficam olhando assim, eles não entendem nada, né? Não entendem nada, é brincadeira. Mas eles ficam anelando, desejando entender. Porque os anjos não podem ter a compreensão do Evangelho que pecadores salvos têm. Porque nós sabemos o que é o pecado. Nós sabemos o quanto ele nos mancha, cicatriza, como ele nos afasta de Deus, como ele produz morte. Nós sabemos as consequências amargas da transgressão.
Mas os anjos não. Então, embora eles sejam enviados como ministros para nos ajudar, e eles acompanharam todo esse processo da história da redenção, eles ficam olhando maravilhados como é que Deus teve misericórdia e compaixão dessa raça ruim que somos nós, não é? Quando Deus podia ter favorecido os anjos caídos, porque há anjos que caíram, como Satanás e os demônios, né? Deus não os favoreceu. Deus os deixou condenados eternamente. Mas ele teve compaixão dos filhos de Adão e Eva. E os anjos olham para isso e dizem, eu não entendo, se eu tivesse que salvar bolo de carne, né, mortal, e seres espirituais, poderosos, eternos, né, quem eu salvaria? Então a impressão que dá é que salvar anjo teria sido um melhor negócio. Mas Deus optou por salvar a raça humana por motivos que só Ele sabe. Ele não elegeu anjos, mas ele elegeu os filhos de Adão para a salvação. Por isso os anjos, embora ministros dessa salvação e dessa redenção, eles anelam para escrutar, eles querem entender, né, o como, o porquê e funciona. Um dia nós vamos explicar tudinho para eles, lá na glória, né? Direitinho. Em Gênesis 3, encontramos a história da queda do homem, onde a desobediência e o desejo de ir além dos limites estabelecidos por Deus entraram no mundo. Desde aquele momento, todos nós herdamos não apenas a natureza pecaminosa, mas também as consequências deste pecado, que se manifestam em tentações diárias. Em Romanos 7,15, Paulo expressa a luta interna que todos enfrentamos. Porque o que faço não o entendo. Pois não faço o que quero, mas o que detesto, isso faço. Essa batalha entre a carne e o espírito nos faz sentir a gravidade da condição que habitamos. Entretanto, não é apenas uma condição de fraqueza. As tentações também servem a um propósito mais elevado. Em Hebreus 12:1, somos chamados a deitar de lado todo o peso e o pecado que nos rodeia e correr com perseverança a corrida que nos é proposta, olhando para Jesus. A luta contra a tentação pode nos levar não apenas a reconhecer nossa dependência de Deus, mas também a nos voltar mais intensamente para Cristo, que é o nosso exemplo perfeito de resistência à tentação. Ele mesmo foi tentado no deserto, como lemos em Mateus 4, mas, ao contrário de nós, permaneceu fiel e sem pecado. O sofrimento das tentações nos aproxima de Cristo, pois Ele nos entende e intercede por nós em nossa fraqueza. Além disso, as tentações têm um caráter pedagógico. Elas nos ensinam a discernir entre o que é bom e o que é mal. Em 1 Coríntios 10:13, Paulo nos assegura que não nos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis. Se as tentações vêm é porque Deus, em sua soberania, permite que elas nos confrontem, mas sempre com um escape. Em meio às lutas, Ele nos oferece a clareza necessária para escolher o bem e resistir ao mal. E assim, a resistência à tentação se torna um exercício de fé que refina nosso caráter, como o ouro sendo purificado no fogo. Em momentos de tentação, é crucial que nos lembremos do que está em jogo. Tiago 1:15 nos adverte que a tentação, quando foi acolhida, gera o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. O que começa como uma pequena tentação pode, se não for tratado, levar a consequências graves. Como cristãos, devemos ser vigilantes e conscientes da nossa fragilidade. Devemos clamar a Deus por sabedoria em tempos de desespero e lutarmos contra a tentação com as armas que Ele nos deu. Sua palavra, a oração e o suporte da comunidade de fé. De modo prático, devemos cultivar uma vida de oração e leitura da Escritura, porque é a verdade que nos liberta. João 8:32. Quando Jesus enfrentou as tentações, Ele o fez citando a palavra de Deus.
Da mesma forma, devemos estar preparados, sabendo como responder às investidas do inimigo com a verdade.